Nem mesmo o sobrenatural é tão assustador quanto a colonização, o genocídio e a certeza de impunidade dos culpados. Olá, sejam bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e hoje a gente está aqui para dar início a um quadro bem especial desse canal. Desde que eu pensei em criar o Fita Maldita, eu queria sair um pouco do ciclo de Hollywood dos filmes de terror e descobrir produções de outros países, afinal de contas, o medo é um sentimento universal. Por isso, eu estou abrindo aqui o projeto Planeta Terror, no qual eu vou falar de filmes de vários lugares do mundo que refletem, à sua maneira, os medos e anseios de vários povos que existem em vários países. E para começar esse quadro bem especial do canal, eu decidi trazer um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, que é o La Llorona, uma produção da Guatemala lançado em 2019 e dirigida pelo Jairo Bustamante. E pelo amor de Deus, gente, hoje eu não vou falar de A Maldição da Chorona, aquele filme lá do universo de Invocação do Mal. Hoje a nossa proposta é falar de filme bom. ¿Quién es? ¡Esa nueva empleada! Tiene dos hijos. ¿Con quién lo dejará mientras trabaja aquí? La Llorona é uma produção da Guatemala que fez muito sucesso no seu país de origem e depois acabou sendo redescoberto e ganhando uma nova fama nos Estados Unidos, porque lá ele estreou pelo Shudder, que é um serviço de streaming exclusivamente dedicado a filmes e séries de horror. Infelizmente esse serviço não está disponível no Brasil, mas ele acabou realmente ajudando a criar toda essa popularidade do filme mundo afora. O longa é centrado na história do general Henrique Monteverde, que foi responsável pelo massacre da população indígena maia na década de 80. Quando o filme começa, ele está sendo julgado por esses crimes, mas devido a um fator técnico, ele pode cumprir sua sentença em casa. E quando ele volta para casa com a esposa, a filha e a neta, ele descobre que o lar está sendo rodeado por manifestantes revoltados com o resultado dos tribunais. E além disso, a gente ainda tem a presença sobrenatural da Llorona, que afeta toda a família de uma forma bem peculiar. E para quem não sabe, a Llorona, ou a Mulher de Branco, é uma lenda muito popular do folclore latino e hispânico. Na lenda original, a gente tinha essa mulher chamada Maria, que era muito bonita e que certa vez se casou com um fazendeiro muito rico. Os dois tiveram 2 filhos juntos, mas quando ela descobriu que o marido estava traindo ela pegou as 2 crianças, levou para o rio e afogou. E desde então, ela é meio que condenada a passar o resto dos seus dias, tanto em vida quanto em morte, vagando, procurando outras crianças que possam substituir seus filhos. Esse mito já teve várias interpretações e versões ao longo dos anos. A lenda já foi contada de muitas formas diferentes e existem várias adaptações para o cinema, principalmente no México, onde a lenda tem um forte apelo popular. Só que aqui, a história da Llorona é subvertida para dar origem a algo muito mais singular. Nesse filme a gente vê como a história da fantasma é ligada com a história real para dizer um pouco mais sobre um povo que foi massacrado e que está vendo os culpados saírem impunes. E é muito interessante analisar que essa é uma característica muito forte da América Central e da América Latina, essa mescla de elementos sobrenaturais para falar sobre problemas reais. A gente tem muito desenvolvimento disso nos filmes do Guillermo del Toro, como O Labirinto do Fauno e A Espinha do Diabo, e também no recente Os Tigres Não Têm Medo. E por mais que toda a trama de La Llorona seja, em sua maior parte, ficção, existem vários elementos aqui que são calcados em realidade. Como, por exemplo, toda a história do protagonista, o general Henrique Monteverde, que é baseada na história real de Efraim Rios Monte, um general e presidente da Guatemala que assumiu o poder em 1982 e 1983, depois de um golpe militar. Durante o seu regime, o Efraim perseguiu e matou muita gente que fazia parte da população maia na época, causando um verdadeiro genocídio que até hoje repercute na história do país. E como se não fosse o bastante, ele ainda foi eleito presidente do Congresso nos anos 2000. E o que eu mais gosto desse filme é como ele dá ênfase não apenas na história do general, mas também de toda a sua família, como por exemplo sua esposa Carmen, que começa ali como uma defensora fervorosa do marido, mas aos poucos vai vendo o monstro com quem ela se casou. Nós também temos a história da filha e da neta do Henrique, a Natália e a Sara, que também tem que lidar com toda a história suja da vida desse homem. E é assim que o filme acaba desenvolvendo alguns outros temas importantes, como por exemplo essas 3 gerações de mulheres
que foram subjugadas e silenciadas por essa figura de autoridade. E no centro disso tudo nós temos a Alma, que é uma empregada que chega à casa dos Monte Verde para servir e que tem uma aura bem sobrenatural. Ao longo do filme a gente tem várias sugestões e implicações de que ela possa ser a Llorona, só que isso sempre é deixado num segundo plano. Eu gosto muito do mistério que essa personagem representa. La Llorona meio que subverte todas as expectativas porque o sobrenatural não é a principal fonte de terror do filme. Todo medo, angústia e repulsa vem da própria história da família, e tudo aquilo que vem do além é meio que uma espécie de catarse para os personagens e até mesmo para o povo que está sendo representado ali. E eu gosto muito também de como o filme acaba usando partes da simbologia da Llorona. A gente pode notar ao longo de toda a história uma presença muito forte de água, que é um elemento muito atrelado à história desse fantasma. E eu até brinquei no início sobre esse filme não ser a Maldição da Chorona e ser um filme bom, mas a verdade é que La Llorona é um filme muito diferente porque ele é muito delicado em sua abordagem. Ele está tratando de uma história real pesada, mas de uma forma muito consciente e muito ética, de um jeito que a gente nunca veria numa produção de Hollywood. E se a gente pegar aquele filme como exemplo, lá a gente tem uma coisa muito mais megalomaníaca e focada no jump scare, enquanto aqui é realmente uma abordagem muito mais íntima. Enfim, esse filme é uma obra de arte que merece ser mais discutido e mais prestigiado. É um ótimo exemplo de como o horror é um gênero muito efetivo nessa reconstrução da nossa própria história e nessa abordagem dos nossos medos e anseios. Especialmente é um filme que atenta para problemas que até hoje deixam suas cicatrizes na Guatemala. E é por isso que eu considero uma obra bem emblemática e bem poderosa para entender o horror no contexto do país. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me digam aí nos comentários se vocês já assistiram ou se vocês já ouviram falar do La Llorona. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita e me seguir nas redes sociais que eu vou deixar linkadas aqui embaixo. Mas é isso, pessoal, e eu vejo vocês muito em breve. Bem, eu vou ter que fazer uma petição para que o Shudder seja lançado aqui no Brasil, porque o serviço tem mais filme de terror nacional do que muito serviço brasileiro mesmo de streaming. E para mim isso é um absurdo.